Boa noite, gente, que a paz seja com todos. Abra a tua Bíblia comigo aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 7. Hoje é a segunda palavra da nossa série, chegou a hora, nós estamos olhando dentro do Evangelho de João, algumas situações onde João fala, onde Jesus menciona sobre a hora dele, e vamos terminar no auge, lá no domingo de Páscoa, a nossa série de Páscoa. Semana passada nós vimos o capítulo 2, como Jesus escolhe começar a manifestação pública dele e com um milagre diferente. Por que diferente? Porque ele podia escolher curar um cego, podia escolher curar um paralítico, ressuscitar um morto, andar sobre as águas, tantas coisas maravilhosas para começar, e ele escolhe transformar água em vinho. Tem todo um significado, tem toda uma simbologia. Enfim, volte lá na palavra da semana passada no YouTube se você perdeu, e você viu que era uma festa, e hoje Jesus vai estar numa festa de novo. Deixa eu fazer a introdução aqui para você. Mais uma festa que Jesus está se manifestando, mais uma festa que ele vai falar algumas coisas extremamente importantes, e essa festa em particular se chama a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Se você olhar lá no livro de Deuteronômio, livro de Levítico, vai ouvir ou ver a instrução que Deus tinha dado para eles fazerem. É uma festa que durava 7 dias, tinha algumas coisas para eles fazerem durante esses 7 dias, mais ou menos entre setembro e outubro. Alguns historiadores dizem que vilarejos inteiros, eles caminhavam quilômetros e quilômetros até Jerusalém para poder participar dessas festas. Dessa festa em particular, havia mais 2 importantes, 3 festas no ano que os judeus eles tinham que se reunir: o Pentecostes e o que a gente conhece agora como a Páscoa, mas essa aqui era uma das grandes, algumas dentre tantas outras, com alguns momentos em particular. E Jesus, ele cita uma frase que eu vou falar lá no finalzinho da palavra, você vai ler comigo o texto. Para nós hoje parece um pouquinho clichê, mas ele está usando o que está acontecendo ao redor disso. E para que era essa festa? Era para eles lembrarem do tempo que Deus cuidou deles no deserto. Então Deus deu algumas direções para eles fazerem nessas festas, e uma delas era que eles tinham que voltar a morar em cabanas. Então o pessoal lá que tinha uma laje em casa, eles colocavam lá uma cabana, quem não tinha dava o seu jeito lá, e eles tinham que passar aquela semana morando em cabanas, lembrando que no tempo de deserto eles moravam em tendas, lembrando que lá no deserto Deus proveu a água da rocha para eles. Tem todo um simbolismo de água que eles vão usar aqui. O sacerdote, ele ia lá no tanque de Siloé, pegava a água, levava para o altar, enfim, tinha várias coisas ali acontecendo dentro desse processo todo aqui, e todo mundo era convocado para estar nesse lugar. E no capítulo 6, que é o capítulo anterior a esse, Jesus, ele multiplica os pães, o pessoal fica empolgado com ele, corre atrás dele, mas aí ele vem com um discurso muito pesado. Ele vem com um discurso: olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é digno de ser meu discípulo. E no capítulo 6, ele começa a experimentar uma incredulidade das pessoas ao redor dele. A palavra vai falar que muitos discípulos deixaram de seguir ele, por causa desse discurso aqui. E agora a gente entra no capítulo 7, vindo desse contexto aqui. Acompanha comigo os primeiros 5 versos lá, Nova Almeida atualizada. Passadas essas coisas, essas que eu acabei de falar para você, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. Era outra jurisdição, era lá em cima Galileia, Herodes, lá embaixo o pessoal dos romanos. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe esse lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Após a incredulidade do pessoal anterior ali, agora Jesus ele começa a se deparar com a incredulidade dos seus próprios irmãos. Que irmãos são esses aqui, gente? Você vai ouvir mencionado na palavra pelo menos 4. Tiago, José, Judas e Simão. Tiago e Judas são os mais conhecidos, vai ter 2 livros deles no Novo Testamento. Isso indica que mais tarde os olhos se abriram, eles tiveram um encontro com Jesus de fato. Mas até esse momento, porque Jesus Maria teve mais filhos, Maria e José tiveram mais filhos, provavelmente filhos também dentro desse processo. 4 pelo menos são mencionados na palavra de Deus, e provavelmente é essa turma que está caminhando junto. O que isso me indica? Jesus estava cercado de religioso, mas inclusive seus próprios irmãos, alguns também não criam nele. O que isso me diz? É o meu primeiro ponto hoje contigo: proximidade.
não substitui a intimidade. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar cercado por pessoas religiosas, por pessoas que entendem das coisas, por pessoas que estão experimentando muitas coisas, mas só porque você está próximo, não significa que você é íntimo. Só porque eu estou percebendo, estou vendo algumas coisas que estão acontecendo na igreja, na vida das pessoas, não significa que eu vou experimentar as mesmas coisas. Intimidade é diferente de proximidade. Você pode passar a vida inteira do lado da pessoa mais rica do mundo, sem sequer ter o direito de se dirigir a ela, ou talvez fazer alguma pergunta para ela. Você pode passar a vida inteira, às vezes casado com uma pessoa, mas você não sabe do que ela gosta de fato, do que ela não gosta de fato, porque talvez você nunca perguntou. Você pode passar a vida inteira dentro de uma família, achando que conhece todo mundo, mas de fato, se você nunca sentou para sondar o coração, para fazer aquelas perguntas difíceis, muito provavelmente você não é tão próximo dessa pessoa quanto você acha. Por quê, querido? Porque é muito fácil seguir uma tradição terrena sem assimilar uma verdade eterna. É muito fácil a gente repetir determinadas coisas. Domingo eu vou na igreja e volto. Uma vez por mês pelo menos eu vou na igreja, no culto da ceia e volto. Não, aí eu faço a minha oração, eu leio aqui os meus trechos da palavra e está tudo certo. Sabe, tem 3 coisas que são boas, mas que geralmente quando nós nos apegamos a ela mais do que a própria palavra, ela nos impede de enxergar uma grande verdade. A primeira delas é a religiosidade. O que é a religiosidade? São as pessoas que elas professam Jesus, elas estão na igreja, estão sentadinhas aí, igual você, né? Talvez até está do teu ladinho aí, mas ela só cumpre regras, ela só cumpre a cartilha, ela só bate aquele checklist da lista moral dela, pronto, já fui na igreja essa semana, já fui na igreja esse mês, e não necessariamente é alguém próximo de fato de Jesus. De fato, Jesus pode estar caminhando do teu lado, pode estar fazendo milagres do teu lado, pode estar dando um discurso duro do teu lado, e você, às vezes, vai se encaixar como um dos irmãos de Jesus. Você devia fazer outra coisa. Eu acho que isso que você está fazendo está errado. Tu deveria se aparecer. Tem uma oportunidade diante da tua vida e você está jogando ela fora. Você não está vendo que aquilo que você tem nas tuas mãos deveria ser exposto publicamente? Você devia fazer isso assim, assado. É isso que está acontecendo. Os irmãos de Jesus, eles estão ali, sim, vai chegar um momento onde eles vão ter um encontro e tudo mais. Mas até então eles estão olhando para Jesus apenas com os olhos terrenos. Até então eles estão olhando para algo extraordinário, como se fosse algo ordinário, algo do comum. Sabe que a incredulidade ela está em todo lugar. Jesus lidou com a incredulidade com o pessoal que acabou de experimentar o milagre dos pães. Ele vem com um discurso e eles vazam daquele lugar. Agora Jesus aperta o cerco, ele vai para um determinado lugar, e agora os seus irmãos de fato manifestam algumas coisas que estavam no coração deles. Olha, tu devia fazer isso aqui em outro lugar. Os publicanos, os pecadores estão se regozijando com aquilo que Jesus está fazendo, mas os meio-irmãos deles estão fazendo o quê? Zombando dele. Olha, se deseja ter seguidores, usa a oportunidade de você fazer algo espetacular. Sabe aquela conta do Instagram que você tem? Sabe aquela conta na rede social? Você devia fazer uns negócios diferentes. Aí você não pede direção, aí você não pede para ver se isso agrega de fato alguma coisa. Você simplesmente segue a onda, cede à pressão daqueles que estão ao teu redor. Por quê? Às vezes nós desprezamos, querido, o ordinário, e é por isso que a gente não consegue experimentar o extraordinário. Talvez você ache assim: Jesus podia pensar dessa maneira. Poxa, eu tenho algo grandioso a fazer. Eu estou levando esses discípulos, esse pessoal desconhecido junto comigo. Se os meus próprios irmãos não estiverem junto comigo, nem os meus discípulos vão acreditar em mim. Então, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou ceder e vou fazer isso que eles estão falando, para pelo menos ver se eles entram nessa minha, e aí a gente consiga cumprir aquilo que foi colocado para nós. Jesus não cede essa pressão, querido. Jesus está bem claro para ele o que ele quer fazer. Existe um Salmo 69, verso 8, eu penso que talvez Jesus lembrou disso, né? Tornei-me um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Os próprios irmãos de Jesus olhavam para ele estava fazendo coisas extraordinárias ao redor deles, mas eles ainda assim não eram próximos dele. O que isso nos diz? Que a incredulidade ela endurece o coração, para você ver as coisas mais evidentes. Quando a incredulidade chega no nosso coração, nós começamos a tratar de maneira leviana aquilo que é extraordinário. Falar com Deus, não, eu falo todo dia. Ler a Bíblia, não, eu leio todo dia. Ir na igreja é legal, aqueles louvores, mas eu faço isso todo dia. O pessoal está levantando a mão, não, quer saber de uma coisa, estou meio cansado hoje, acho que Deus não merece tanto assim, vou ficar sentado. Enfim, as coisas estão acontecendo ao nosso redor.
E por que não vão acontecer conosco muitas vezes? Porque aquilo que é extraordinário, o fato de nós nos reunirmos como igreja, uma vez na semana, nós saímos do esforço pessoal, que você pode fazer lá dentro da tua casa, mas você sai dentro do esforço coletivo, e agora elevando as tuas vozes em louvor e elogio ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, nós levantamos as nossas vozes, o momento do louvor, que ele é algo extraordinário, é o momento onde nós nos dirigimos diretamente a Deus, falando sobre a grandeza dele, quem ele é, falamos sobre o nome dele, cantamos tantas coisas aqui. Quando nós olhamos para esse tipo de coisa como algo ordinário, deixa o pessoal acabar esse louvor de uma vez aí para vir a palavra, para poder ir embora, você não vai mais experimentar o extraordinário. Aí você vai ficar com o coração duro e frio, e ele vai estar do teu lado, e aí você vai começar a reclamar, pois é, aí você vai começar a olhar para ver se o quadro está torto na igreja, você vai começar a ver se o pessoal está vestido diferente, você vai começar a ficar focando os seus olhos em coisas que de fato não são tão relevantes quanto a gente acha, essa é a chamada religiosidade. A segunda coisa é a aparência, eu me prendo nessas coisas, eu não consigo ver, tem tantas coisas acontecendo ao meu redor que eu não consigo ver. E a terceira é a tradição. Aquilo que você fez há tanto tempo, não, tem que ser feito desse jeito agora, senão, não pode mudar, tem que ser desse jeito, porque é desse jeito que eu acho que deve ser feito, e aí eu me apego nessas coisas, e eu perco aquilo que Jesus está fazendo ao meu redor, sabe, estar no ambiente certo, não substitui arrependimento e fé. E aí tem muitas frases que alguns cristãos, eles usam para se defender de determinadas situações, e elas são todas afirmações falsas. Deixa eu trazer só 5 para você aqui, talvez você já ouviu, né, tomara que você não tenha falado, mas talvez você já ouviu. A primeira delas é assim, Jesus só pregava o amor, então ele não julgava ninguém. Essa frase aqui ela é usada para justificar qualquer tipo de comportamento que seja contrário aos princípios bíblicos. Aí eu falo assim, não, Jesus não julgava ninguém, ele só pregava o amor. Na verdade, Jesus falava sobre arrependimento, Jesus confrontava o pecado em amor, e ao mesmo tempo ele dizia, vai, não peques mais, não quebra isso daí, mas quem corrige é acusado, essa pessoa é muito religiosa, né? Essa pessoa é sem amor. Segunda frase, Deus vê o coração, não vê o exterior. Essa frase aqui é usada para justificar atitudes, vestimentas, ou um estilo de vida que é contra os padrões da palavra de Deus. Deus só vê o coração, Deus vê o coração, não o exterior. Deus vê o coração sim, mas o que está dentro sempre vai se manifestar por fora, né? Então, ainda que você está começando a caminhada, tem algumas coisas, mas em algum momento vai se manifestar para fora. E quem corrige aqui é chamado de legalista, você é muito bitolado nessas coisas. Outra frase, tudo isso é frase falsa, tá, gente? Cada um tem a sua própria verdade. Essa aí é mais lá de fora, né? Esse relativismo aí. Isso aqui é usado para justificar um relativismo moral, né? Eu baixo a minha moral de vez em quando, eu elevo quando me é conveniente, né? E rejeição à autoridade das Escrituras. A Bíblia fala que ela é a verdade absoluta. Ninguém vê ao Pai se não for por mim, né? Há uma verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, ela é imutável. Mas quando você fala sobre isso, é chamado de intolerante. Outra frase, essa aqui é bem famosa, o importante é ter Deus no coração, né? Isso aqui é usado para justificar a ausência de fruto. A pessoa não faz nada, ela não se sacrifica por nada, ela não produz nada ao redor dela de fato, né? E ela não tem muito compromisso com a palavra, então ele sai com essa aqui, o importante é ter Deus no coração. Quem tem Deus no coração vive como um discípulo de Jesus e busca obedecer o Senhor o tempo todo. E uma das coisas que ele fala para a gente é, vai e faça discípulos, dê frutos, você vai conhecer uma árvore pelos frutos, mas se você falar isso, eles vão te chamar de fanático. Última frase aqui, só para a gente não se ater muito, essa aqui também é famosa, não cabe a ninguém me julgar. Essa aqui é usada para justificar a resistência do coração, ou uma vida em pecado, não quero mudar. A Bíblia ensina assim, que a gente deve exortar uns aos outros em amor, você vai achar vários textos a respeito disso, e que há sim um julgamento espiritual baseado na palavra, mas quem corrige às vezes é chamado de hipócrita, né, de fariseu. Mas o que isso tudo tem a ver? Muitas dessas frases são usadas, né, dentro de um contexto para manter o pecado confortável, para manter a vida do jeito que está e evitar o confronto. A verdade liberta, ela não acomoda a gente, amém? A verdade liberta, ela não acomoda a gente. Então, essas frases que você vai ouvir, ela é para acomodar a pessoa no estado que ela está, para justificar o que ela quer fazer. E o que isso nos chama a atenção, querido, é que chamar a correção de religiosidade, você vai ser chamado de religioso, né? Não muda o fato de que é a palavra que está te confrontando. Chamar isso aí de qualquer outra coisa não muda o fato de que é a palavra que está te confrontando, não é a minha opinião, não é a tua própria opinião, é a palavra. E se a palavra está confrontando, querido, então está tudo bem.
Então eu tenho que olhar e eu tenho que baixar minha cabeça e ver se tem alguma coisa errada. Quem está comigo diz amém. Verso 6, acompanha comigo lá, por favor. Continuando o texto. Então Jesus lhe disse, os irmãos, né? O meu tempo ainda não chegou, ou a minha hora ainda não chegou, título da nossa série. Mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Jesus está falando a verdade. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. E tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. E depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Havia uma expectativa dos irmãos de Jesus para com ele. Meu segundo ponto é que busque suprir as expectativas de Deus, não dos outros. Muitas vezes, queridas, as pessoas vão traçar um tipo de expectativa a teu respeito. Elas vão querer que você tenha um determinado comportamento, elas vão querer que você haja de acordo com muitas coisas, e você vai ter que decidir se você, em primeiro lugar, quer suprir as expectativas de Deus ou das pessoas. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nem sempre nós vamos ser compreendidos por aqueles que estão ao nosso redor. É gente da família dele, é gente próxima a ele, ele caminhou, ele está falando, e provavelmente eles ouviram os mesmos discursos que os discípulos que largaram tudo, e estão dando a vida, e estão caminhando, mas eles estão ali, estão vendo Jesus todo dia, sabe, Jesus recusou a pressão dos irmãos para se exibir. Poxa, por que tu não vai? Vai lá na festa, no meio de todo mundo, vai dar tudo certo, aí esse ministério vai bombar. Mas eles esquecem que no capítulo 6, uma página antes, um pouquinho antes, quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia fala que eles quiseram fazer de Jesus rei, e Jesus, sai pela tangente e fugiu dali porque não era o tempo. Jesus não estava atrás disso, Jesus sabia qual era o propósito dele nesse momento. Agora, quem anda no tempo de Deus, querido, não vive ansioso para agradar os homens. Quem anda no tempo de Deus sabe, no tempo certo as coisas vão se estabelecer, no tempo certo eu vou me tornar conhecido, se for da vontade dele, no tempo certo essa porta vai se abrir, o meu negócio vai tomar esse rumo, se for da vontade dele, no tempo certo eu vou colocar essas ideias, porque nem tudo que parece extremamente bom e estratégico vem de Deus. As pessoas ao teu redor, às vezes, elas vão querer te empurrar algumas coisas, e você tem que se certificar, se você vai fazer isso para atender as expectativas de outras pessoas, ou a expectativa que Deus tem sobre a sua vida, porque do contrário a gente corre risco de muitas coisas, porque precisamos aprender a discernir entre oportunidade e propósito. Nem todas as oportunidades que estão diante de nós vão agregar no propósito que Deus tem para nós. Muitas oportunidades pode parecer que vai resolver muitos dos teus problemas, mas qual é o teu propósito maior? Agradar a Deus. Por isso que cada oportunidade que surge diante da nossa vida, de todas as ordens, eu tenho que pedir, Senhor, o que tu queres com isso? O teu nome vai ser glorificado através disso? Ou é só o meu coração ansioso querendo resolver os meus problemas financeiros? Ou é só o meu coração ansioso querendo resolver o meu problema amoroso? Ou é só o meu coração ansioso querendo colocar um ponto final de uma vez por todas nesse negócio? E aí ele continua aqui no verso 11, acompanha comigo lá. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros afirmavam, não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. E aí, quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar, e os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele pode ser letrado se ele não chegou a estudar? Deixa eu adiantar lá no versículo 19 com você. Não é fato, Jesus falando, não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Jesus sabia que havia uma conspiração, mas algumas pessoas estavam boiando, e eles falavam assim, a multidão respondeu, você tem demônio? Quem é que está querendo matá-lo? Você percebe? Jesus fala, uns ouvem se maravilham, depois Jesus fala, uns ouvem xingam ele, né? Adianta comigo lá no verso 23, Jesus continua falando discurso lá para eles, e se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Agora percebe, Jesus está fazendo milagres, e ao mesmo tempo ele está tendo que lidar com esse tipo de crítica. Ele está lá para abençoar as pessoas, algo extraordinário acontecendo, mas ao mesmo tempo ele está lidando com um ambiente de pressão, com um monte de gente ali em cima dele. Sabe, querido, a nossa vida não é muito diferente disso. Ao mesmo tempo, às vezes que nós experimentamos milagres, ao mesmo tempo que nós experimentamos a presença profunda do Senhor, muitas vezes nós vamos experimentar a oposição.
Ao mesmo tempo em que nós caminhamos com o Senhor, estamos vendo às vezes coisas extraordinárias ao nosso redor, ao mesmo tempo existem talvez uma horda ali enviada do inferno, né? Para às vezes te atormentar, para querer te diminuir. Sabe por quê? Porque a verdade incomoda quem vive de aparência. Quem vive de aparência, ele não tolera a verdade. Sabe, ele vai buscar uma desculpa, ele vai buscar um defeito em você, não é nem no discurso que você falou, não é nem na palavra que você falou, ele vai mudar o assunto e vai pegar uma área da tua vida que talvez você não está tão bom e vai focar naquilo, ao invés de focar naquela defeito, naquela área de fraqueza, que a luz chegou ali naquele lugar, porque quem escolhe a verdade tem que estar preparado para um eventual conflito, porque é isso aqui que vai acontecer. Obedecer a Deus, e aqui vem um princípio bem importante, guarda isso aqui que eu vou te falar. Obedecer a Deus, às vezes te leva a momentos de isolamento, mas nunca de solidão. Obedecer a Deus faz com que às vezes os teus próprios parentes, eles olhem para você de uma maneira diferente, mas você não está só. Obedecer a Deus faz com que os teus amigos, ou supostos amigos, vão olhar para você e vão te escantear em algum determinado momento. E você pode se sentir isolado naquele lugar ou naquele ambiente. Às vezes no teu trabalho, você vai se sentir um ET, um estranho naquele lugar, mas você nunca está só. Entende que Jesus está enfrentando isso aqui. Ele está cercado por discípulos que às vezes estão crendo nele, mas às vezes ao mesmo tempo, Senhor, que palavra dura é essa? Ele está operando milagres, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente, um monte de autoridade ao redor dele que deveria estar proclamando a verdade, mas estão lá oprimindo ele. Mas percebe que às vezes nós vamos nos sentir assim, meio que isolados, meio que um peixe fora d'água. Mas não esqueça, querido, você nunca está só. Se você tem um propósito sobre a sua vida, você tem uma direção sobre a sua vida, sabe? Quem vive da glória de Deus não depende do aplauso do público, não depende daquela quantidade de curtidas que as suas postagens têm na internet, querido, porque obedecer a Deus é uma graça, é um privilégio e é o pré-requisito máximo para que nós venhamos a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você concorda com isso? Ser guiado pelo Pai é melhor do que ser aprovado pelos teus irmãos. Ser guiado pelo Pai, querido, é muito melhor que ser reconhecido por qualquer outro lugar. Você não deve colocar o critério da fama em primeiro lugar, mas da fidelidade do Senhor. Sabe, é melhor andar na contramão com Deus do que ser aplaudido no caminho errado. O que me leva para o meu outro ponto aqui, vai comigo lá para o versículo 25. Alguns de Jerusalém diziam: não é esse o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem que de fato ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. E aí, então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Sabe qual é o meu ponto aqui? Nós não estamos à mercê dos homens, nós estamos nas mãos do Senhor. Vários lugares, acho que Lucas 24 você vai ver também, que um determinado momento, Lucas capítulo 4, Jesus vai lá na sinagoga, né, e fala algumas coisas que eles não gostaram, e eles levaram ele para um precipício com a intenção de jogar ele, e quando chegou lá, Jesus simplesmente vira as costas, e a Bíblia vai falar que ele passa no meio deles. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui agora. Sabe, querido, eu e você, nós estamos nesse ambiente. Eu e você, nós estamos nesse ambiente que às vezes nós vamos ser pressionados, às vezes nós vamos ser cercados, e parece que as pessoas em determinado momento elas querem matar a gente mesmo, né? Quando você entende que você não está à mercê dos homens, ainda que talvez pareça que eles estão te levando para um precipício, quando chegar a hora, você recebe um comando alto, e você se vira, e você vai em direção àqueles que estão te opondo, ou melhor, desacelera, Robson. E você vai em direção àqueles que estão se opondo a você. Você percebe? Ele vai em direção a eles. E o que eles fazem? Sabe? Como se tivesse uma multidão fechada, ele vai caminhando e ó a resistência, ele vai se abrindo. Sabe, querido? Os opositores estão continuando ali ao meu redor. Eles estão ao meu redor, mas eu tenho um caminho para seguir. Eu não estou à mercê dos homens. Às vezes você pode estar sofrendo opressões de diversas ordens. Tudo o que você precisa é o quê? Um comando dos céus, um entendimento dos céus, que a minha vida não está nas mãos dos juízes desse mundo. Glória a Deus, estamos vivendo um tempo difícil nessa situação aí, né? A minha vida não está nas mãos simplesmente de um governo ou de outras coisas, que se necessário for, eu vou caminhar em direção àqueles que estão se opondo a mim.
porque de fato eu entendo que não é a mim que eles estão se opondo. Se eu tenho um propósito, se eu estou debaixo da direção do Senhor, é o Deus Altíssimo, e aí quando eu caminhar, querido, eles têm que abrir, eles não há resistência. Você entende que eu caminho debaixo de um comando. Jesus sabe, enquanto a hora não chegar, enquanto os céus não der o carimbo, ainda existe fôlego. Enquanto o céu não der o carimbo, querido, ainda existe vida, ainda existe chance, seja para o teu casamento, ainda existe chance, seja para o relacionamento com os teus filhos, para os teus negócios, para a tua família. Enquanto o céu não bater o carimbo, querido, não desiste. Enquanto o céu não bater o carimbo, continua dobrando os teus joelhos. Enquanto o céu não declarar o que é que precisa acontecer de fato, né, e o teu coração ser firmado na resposta do Espírito Santo, você continua, ainda que a situação ao teu redor ela seja difícil, porque nenhuma rejeição humana pode parar o propósito divino. Eu não posso parar o teu ministério, você não pode parar o ministério de ninguém, nenhuma rejeição humana pode parar o que o céu vai fazer. E uma vez que você entende isso, você caminha como a palavra te chama, mais que vencedor. É uma palavra composta grega, hipernike, ou seja, hipervencedor. É assim que nós caminhamos. Você não precisa da resposta, da oração para se entender mais que vencedor. A Bíblia diz que você já é por aquele que te amou, e aí você caminha nisso, você entende, você vai, às vezes depois dessa palavra, amanhã, as coisas continuam difíceis ao teu redor, mas a tua perspectiva sobre isso, ela tem que mudar, porque eu não estou à mercê das circunstâncias, você não está à mercê das circunstâncias. O que eu estou? Eu estou aguardando a resposta do alto, eu estou aguardando o momento certo, e quem conhece o propósito, querido, do Senhor, não se abala com o barulho da multidão. Sabe, eu estou mais importando em agradar ao Senhor do que os meus irmãos, eu estou mais importando agradar ao Senhor do que aqueles meus colegas. Não significa que você vai fazer tudo isso sem amor, porque senão nem é a direção do Senhor, querido, mas eu estou disposto a pagar o preço de qualquer coisa, porque eu entendo que aquele que me chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Verso 37, 38, a última parte. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu último ponto aqui é: sacie a sua sede em Jesus. Eu preciso te dar um contexto do que está acontecendo aqui. O último dia da festa dos tabernáculos era um dia da apoteose da festa. Era o dia que o pessoal, no outro dia eles iam desmontar as cabanas e tudo mais, mas eles tinham lá várias tradições para eles cumprirem. Provavelmente eles liam textos como de Isaías 12, com alegria vocês tirarão águas da fonte da salvação. E o que eles faziam de fato é que eles iam lá no tanque de Siloé, que ficava a alguns metros lá do templo, e eles iam lá no tanque de Siloé, o sacerdote pegava uma jarra de ouro, e eles iam em procissão, chegavam lá no templo, derramava água, e faziam isso todos os dias. Mas no último dia eles faziam isso, davam 7 voltas lá, tinha todo um processo acontecendo, era música, era gente, era o auge da festa, todo mundo estava esperando aquele momento, e tinha toda aquela água que representava o quê? É a água a rocha que Moisés feriu no deserto, e Deus fez brotar água, e aquilo ali relembrava para eles que um dia o Messias viria para eles, ia ser a provisão para eles no meio do deserto, como foi lá atrás, no tempo dos seus antepassados. É a apoteose da festa. Eu não sei em que momento Jesus falou isso aqui, que a Bíblia não fala, mas eu imagino que muito provavelmente deve ter sido nesse momento aqui, é o último dia da festa. Está lá esse pessoal cercado, e fizeram toda a procissão, e pegaram aquela água, e agora eles estão derramando no altar, e a Bíblia fala que Jesus se levanta em voz alta. Você imagina toda aquela cena, Jesus enxergando: isso aqui é sobre mim, isso aqui era referente a mim, eu sou a água da vida. Então ele levanta no meio de todo mundo. O pessoal talvez parou o que estava fazendo e falando assim: ei, olhem para cá, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior vão fluir rios de água viva. Querido, Jesus se coloca no meio e brada algumas condições para nós, Tem um estudioso chamado Charles Erdman, que ele diz assim, com essas palavras, Jesus clamava para si o poder de ser para todos os cansados, insatisfeitos, sedentos, o que a pedra ferida no deserto havia sido para o antigo Israel.
Ele fala assim: gente, vocês estão no deserto, vocês estão com sede, não tem nada aí, sabe? Eu sou essa rocha viva que fez brotar água do nada. Jesus é aquele que pode satisfazer os desejos da nossa alma mais profundo, sabe? Ele supre cada necessidade. Havia uma profecia em Isaías capítulo 55, diz assim, ó: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Como é que você vai comprar e comer se não tem dinheiro? Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Você está entendendo o que ele está querendo dizer aqui? Ei, tem um custo, tem um preço, mas você que não tem dinheiro, você vai conseguir acessar aí. Por quê? Porque o custo e o preço ele já pagou por nós. Vem, olha, vai ter água da vida, vai ter alegria. A gente viu semana passada o que o vinho representa. É a mesma expressão que Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. É a mesma expressão, querido. E lá no livro de Apocalipse, o louvor pode subir aí, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, é uma frase de Jesus, verso 17, diz assim, ó: aquele que tem sede, venha, e quem quiser beber, receba de graça a água da vida. Quais são as marcas desse convite? Sabe, o convite de Jesus é uma relação pessoal: venha e beba. Ei, vem. Você tem que se levantar, você tem que ver. O convite de Jesus exige um anseio para a salvação, porque ele diz assim, ó: se alguém tem sede. Sabe quem é que pode ir a Jesus? Só os sedentos. Se coloque de pé, por favor, querido. E preste bem atenção nessa conclusão da palavra. Enquanto você não tiver sede, você jamais vai procurar a fonte. Não há necessidade de procurar a fonte. Comida, você pode ficar bastante tempo sem, principalmente se tiver umas reservinhas aí, né? Diz o Guinness aí, teve um cara que ficou 1 ano sem comer. Sem água não dá para ficar. E Jesus usa essa expressão: quem está com sede. Porque a sede, ela é urgente. A sede não dá para esperar muito tempo. A sede você corre atrás imediatamente, porque você sabe que você tem pouco tempo. E Jesus fala assim, ó: quem tem sede, venha. Quem tem sede, vem e bebe. Há uma necessidade de nós termos sede de Deus. Eu não sei, talvez, como está o teu relacionamento com o Senhor, ou como é que está o teu anseio pelas coisas do alto. Mas nós temos que clamar pelo Senhor: Pai, eu quero ter sede das tuas coisas, porque a sede é um indicador. Se eu não tiver sede, eu não procuro a fonte, e aí eu posso ver milagres ao meu redor, eu posso ver maravilhas ao meu redor, mas eu não vou experimentar nada. Jesus esperou o momento certo para ele levantar e gritar, foi em alta voz, para a humanidade que está com o coração sedento. No último dia ele oferece: ei, eu tenho vida eterna para dar para vocês.